Chegou a hora do nosso quadro Horizontes Humanos. A partir dessa semana, o nosso parceiro psicanalista René Dentes vai bater cartão toda terça-feira aqui no Manhã da Piedade. Olha que notícia maravilhosa! E hoje nós vamos falar sobre a nossa finitude e o nosso real. Bom dia, René, que alegria! Seja bem-vindo ao Manhã da Piedade. Bom dia, Moninha. Bom dia, queridos telespectadores. É um prazer estar todas as semanas com vocês. Teremos muitos temas interessantes e importantes a serem discutidos. Verdade, Renê, tem nos acrescentado tanto, é tão importante todos os temas que você traz acerca da vida, né? E como é importante também a gente falar da finitude, que é uma coisa que a gente não pensa. A gente vai vivendo e a gente não pensa. E eu estava estudando seu texto, no seu texto você diz que ao longo da vida nós construímos identidades e essas identidades, elas são ilusórias. O que seria identidade ilusória? Exato, são identidades porque nós tentamos nos apegar a algumas coisas, algumas identificações ao longo da nossa vida. Desde o nascimento, a gente já tem as identificações maternas, depois a identificação paterna, né? Então, é um processo natural, mas durante a vida, a gente acaba se fixando em algumas outras identidades. Veja, por exemplo, né, Moninha, e nossos telespectadores, na adolescência, a gente presencia muito isso. Os adolescentes, eles acabam ficando num limbo, né? Eles não sabem, não são mais crianças, mas não são adultos. Então, eles tentam se identificar com muitos elementos, muitas figuras externas, né? E aí, nesse sentido, é que nós podemos ir mantendo ilusões. Nós estamos, de fato, num momento em que as pessoas acabam caindo em ilusões, achando que são uma coisa, mas não são, se projetando, né, a partir de experiências que elas vivem. Nós estamos muito nesse momento da experiência, pessoas que vivem alguma situação e acham que aquilo ali tem que ser repetido várias vezes, incessantemente. Então, Uhum. essas identidades ilusórias são aquelas identidades que nós vamos adquirindo ao longo da vida, mas tentando, sim, sustentar de alguma forma, né, nosso desejo, a nossa personalidade, mas não sustentam. No texto fala que a vida, ela está sempre em fluxo. Isso significa, como diria o poeta, o passado é uma roupa que não nos serve mais, ou eu preciso estar constantemente visitando esse passado para não cometer os mesmos erros e aprender também com ele. Exato, o passado ele é muito importante, né? Eu costumo dizer que a infância é um imenso oceano, ou seja, a infância ela tem assim lugares escondidos e lugares infinitos, porque muitos desses lugares são inconscientes. Uhum. Então a gente não tem assim noção do que a gente viveu, de tudo o que a gente viveu, né? Se a gente parar para pensar agora, Moninha, você, eu, nossos telespectadores, eu tenho certeza, se eu perguntar a todos vocês, olha, vocês podem me falar sobre um momento com 3 anos de idade, né? A gente fizer essa reflexão, dificilmente você pode ter até um flash, mais ou menos com 4, 5 anos, mas é muito vago. Por quê? Porque é inconsciente. No entanto, foram momentos importantíssimos da nossa vida, momentos que nós estávamos ali nos braços dos outros. Os Uhum. outros estavam cuidando da maneira que foi, mas nós temos ali lugares escondidos. Então, de fato, o passado ele está sempre presente em nós, de alguma forma ou de outra. E aí pode estar apaziguado ou pode estar trazendo alguns problemas. Renê, as pessoas criam ilusões, né? E sempre quando a gente cultiva essas ilusões, com certeza seremos decepcionados. E diante dessas decepções e frustrações, qual o melhor caminho a seguir? Então, eu costumo dizer também, Moninha, que no processo de análise, por exemplo, o que acontece é uma desconstrução, né? Em última instância,
desconstruir elementos ilusórios que estão rodeando o nosso eu, aquilo que nos identifica de fato, né? Nós vamos criando essas camadas, vamos criando elementos aí que vão nos sustentando ao longo da vida e nesse processo de desconstrução aí a gente vai encontrando o que está ali no núcleo da nossa existência, da nossa personalidade. É isso que às vezes é difícil, doloroso, porque quando a gente retira algum sintoma, quando retira alguma coisa que nós nos apegamos ilusoriamente, acaba que parece chegar um vazio, e um vazio que é assim insistente, é um vazio difícil de lidar, né? Mas é preciso lidar. A partir desse vazio, a gente pode ter possibilidades de vida. Eu vejo muitas situações assim de pessoas que vivem a vida toda se apegando, por exemplo, ao trabalho, né? E aí, de repente, ela postou todas as fichas da vida no trabalho. E, de repente, a empresa não precisa mais dela, né? Pode ser uma pessoa nova, não é necessariamente uma pessoa idosa que aposentou, estou dizendo, não. A pessoa, ela apostou todas as fichas naquela empresa e, de repente, a empresa não está mais precisando dela naquele momento, mudou o contexto, e ela perde o sentido da vida. Isso é muito ruim. Casos idosos também, né? Pessoas que apostam todas as fichas, às vezes, numa forma de atuação e esquece que a vida tem outras possibilidades. Uma das grandes belezas do ser humano, da nossa existência, é que nós temos vários caminhos que podem ser perseguidos, seguidos, né? Não um só. Aí está a nossa liberdade. E aí, quando você fala dessa liberdade, Renê, muitas vezes nesse processo de liberdade é necessário a gente se encarar sem máscaras. E muitas vezes o tirar a máscara é dolorido, a gente se expõe à vulnerabilidade. Como trabalhar isso em nós para sairmos fortalecidos? Exato. É realmente assim, cada um sabe o quanto pode ser desconstruído no seu aspecto de personalidade essas ilusões. No fundo, Moninha, todos nós sabemos quais são as nossas ilusões, mas a gente não quer reconhecer, porque acha que o que virá é pior, né? Esse vazio, a gente pode até saber que, por exemplo, uma ilusão é muito comum que seja um vício, por exemplo, né? Uhum. A pessoa tem lá o vício pelo tabagismo, pelo álcool, ou pelo jogo, né? E ela sabe que no fundo aquilo ali não é bom, mas aquilo ali, ou uma compulsão alimentar, aquilo ali está segurando o desejo dela, está sendo focado, está mantendo a sua vontade, de certa maneira, no mundo regularizada, né? Mesmo que descontrolada nesse processo de vício, ela sabe que não é bom, mas ela tem medo de que, se desconstruir aquele sintoma, o que vai sobrar é o que levou aquele sintoma, né? É justamente a dor. Então, a pessoa ela fica rodeando, fica ali no entorno, né? Encontra saídas, uma saída ilusória atrás da outra, até ver que não dá, até ver um momento que realmente tem que encarar essa desconstrução e ver quem ela é de fato, né? E buscar entender a sua formação de personalidade. Aí sim, quando saem essas camadas ilusórias da nossa personalidade, a gente consegue se deparar com nós mesmos. Mesmo que seja doloroso, mesmo que seja alguma coisa difícil, árdua, realmente, que gere até uma melancolia, né, um vazio, mas é preciso fazer isso. O vazio ele tem um tempo, depois ele vai ser preenchido. Nenhum vazio é para sempre. O Uhum. vazio pode, de fato, ser preenchido no momento posterior. Duas perguntas, Renê. É, esses vícios seriam tipo uma tábua de salvação, que as pessoas se apegam àquilo como se fosse uma bengala, e para poder sair desse vazio e sair é, dessa busca, a pessoa consegue fazer isso sozinha ou precisa de terapia? Então, é difícil fazer sozinho, né? Em alguns casos é possível, sim,
mas é muito comum que seja necessário mesmo uma ajuda profissional, porque, muitas vezes esses vícios, eles são tão insistentes, né, eles são tão, assim, de certa maneira, difíceis da pessoa conseguir sair sozinhas, a não ser uma situação mais drástica da vida dela, né, aquela situação, assim, que o médico fala: "Olha, ou você para de fumar ou você vai morrer". Aí, às vezes, a pessoa fica chacoalhada e para. Mas, de fato, assim, é preciso ver a origem daquele problema, daquele sintoma, né. A gente costuma dizer em psicanálise, Moninha, que o sintoma, diferente da medicina, na medicina o sintoma tem que ser combatido, né. Uhum. Você tem uma dor, tem que tirar aquela dor, mesmo que você Aham. veja a origem. Na psicanálise tem que entender o sintoma, o que está por trás desse sintoma, e num primeiro momento, às vezes, deslocá-lo para um lugar menos maléfico para aquele indivíduo, para aquele sujeito, mas depois ele vai se dissolvendo por causa da sua origem lá que está sendo tratada, que podem ser várias coisas, não é tão causal assim, Uhum. entendeu? Então é isso que acontece. Hoje eu vejo que essa questão dos vícios tem mudado, né? Um país como o Brasil, por exemplo, né, diferente da Europa, o tabagismo diminuiu muito. Entre jovens, por exemplo, né? A gente conhece aí no nosso meio, eu pelo menos, mas poucas pessoas que fumam hoje, né? A gente pensar 20 anos atrás era muito mais. Felizmente isso mudou, mas foi muito para compulsão alimentar, né? Uhum. Porque o alimento está aí muito fácil, né? Então dá o prazer, a pessoa dá uma sensação de que não está tendo um malefício ali de cara, né? Então ela continua, 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 insistente. Uhum. Então a compulsão alimentar hoje é o grande problema e entre jovens é que no Brasil, sobretudo, existe problema de obesidade infantil, Uhum. mas em outros países mais, no Brasil é crescente a questão de vício em jogos, né, Uhum. virtuais. Então, Ô, isso tudo Renê, expõe problemas. essas questões desses vícios, não só na compulsão alimentar, como bem como em jogos que você falou, isso leva a esse vazio, e esse vazio pode ser chamado da depressão? Sim, é interessante verificar isso na pandemia, Moninha, porque, veja, a pandemia teve vários momentos, né, e talvez ainda tenhamos mais outros aí, né, vamos rezar para não, piores, né. Mas, veja, na pandemia, no início, vi que muitas pessoas estavam assim: "Olha, vamos nos adaptar, né, à situação da casa", era tudo muito novo, pessoas, assim, vivendo de outras formas, ressignificando o espaço, a família, tudo assim o tempo, mas depois isso foi desgastando, né? Nós chegamos aí no final do ano passado, início desse ano, falando, poxa, não aguentamos mais, né? Queremos sair na medida do possível, queremos ver a natureza, estar com pessoas. Então, é, por mais que nós tenhamos uma possibilidade de adaptação, essa adaptação tem limite. Eu vi Uhum. isso entre crianças e adolescentes que estavam assim muito bem em casa, né? Assim, algumas, né? Uhum. Dizendo: "Olha, tudo bem, estou fazendo ali aula online, estou ali jogando com meu colega", mas quando elas foram para a escola, elas gostaram muito, porque estavam com saudade desse momento humano, né. Então, realmente, assim, o vício, ele desgasta, ele tem um momento que não serve mais. É sempre aquela situação, assim, que você precisa aumentar a dosagem, só que chega um momento que isso fica insustentável. Então tem que realmente atacar, buscar entender o que está por trás do sintoma. E gera depressão, sim. Uhum. Quando o vício não sustenta mais a pessoa, aí pode vir esse momento de depressão, né? Então tem que ver a origem disso, o porquê disso. A gente precisa entender, né? O que está por trás. A leitura, por exemplo, o que a psicanálise faz é muito essa, né? De entender o que está por trás dos sintomas. Maravilhoso, Renê. Suas considerações finais. Então, eu vejo que essa questão da finitude, né, claro, nós, criamos ilusões muito constantes na nossa vida, mas, de alguma maneira, uma ilusão que é a mais forte da nossa vida é de que a vida vai ser eterna. Existe uma vida eterna na esperança, né, nós acreditamos, mas essa vida, ela é finita, então a gente precisa qualificá-la de uma forma muito sincera. Vamos ser realmente aquilo que nós somos. Vamos ser aquilo que nós desejamos profundamente no nosso mais íntimo desejo.
Não vamos deixar essas camadas ilusórias do nosso eu imperar. Elas não podem imperar. O que deve imperar é o nosso eu genuíno, sincero e real. Muito lindo tudo que você falou, muito obrigada. Vamos colocar em prática. Gente, lembrando, o Instagram do Renê Dentes, Renê tá na tela, e o site renedentes.com.br. Renê, muito obrigada. Deus abençoe. Até semana que vem, se Deus quiser. Eu que agradeço, uma grande alegria estar com vocês. Boa semana. Boa semana.